Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, no botão inscreva-se vermelho. Do lado tem um sininho, você clica no sininho, vai aparecer 3 opções. Você clica em todas para você receber todas as notificações do nosso canal. Hoje nós vamos continuar com aquela série de transtornos de personalidade e vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade antissocial, que também é conhecido como sociopatia ou psicopatia, que é algo que sempre aí chama a atenção das pessoas, é curiosidade para entender um pouco mais sobre esse transtorno de personalidade. Então vamos lá? O transtorno de personalidade antissocial, como também é mais conhecido por alguns, como ficou mais conhecido como psicopatia, sociopatia, ele é muito retratado no cinema, nas séries. A gente tem filmes clássicos tratando sobre isso, como Seven, que é um filme mais antigo. A gente tem O Silêncio dos Inocentes, que trata de um serial killer muito famoso e foi um filme muito marcante. A gente tem Onde os Fracos Não Têm Vez, que foi um filme também premiado. E temos algumas séries que tratam do tema. Uma série que eu também recomendo, que trata sobre o tema, que tem na Netflix, é Mindhunter, que é Caçadores de Mente, que vai falar um pouquinho também sobre 2 agentes do FBI que resolveram fazer um estudo de entrevistar criminosos, serial killers. Na época nem existia esse termo. Foram esses agentes do FBI que cunharam esse termo. Eles resolveram fazer entrevista com criminosos que estavam presos e que tinham cometido crimes violentos para tentar desvendar crimes que estavam em aberto. E aí eles fizeram várias descobertas, eles chamaram uma pesquisadora também para ajudar nesse estudo, para deixar ele bem esquematizado. E com essas entrevistas com esses criminosos que estavam ali de alta periculosidade, eles conseguiram fazer várias descobertas e com essas descobertas, com esses padrões nessas entrevistas que eles conseguiram com esses criminosos, eles conseguiram desvendar outros crimes que estavam em aberto. Mas então a gente se pergunta, o que é o transtorno de personalidade antissocial? O transtorno de personalidade antissocial, ele é marcado por 2 fatores, 2 sintomas principais, que são pessoas que têm falta de empatia com o outro e não sentem remorso. Então é o que elas fazem, elas não sentem remorso. É interessante a gente analisar que nem toda a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial, ela vai ser um serial killer, ela vai cometer um crime violento, um assassinato. Então a gente precisa entender que existem graus diferentes desse transtorno de personalidade. Então a maioria das pessoas que têm um transtorno de personalidade antissocial, eles vão estar aí convivendo na sociedade, alguns vão estar enganando as pessoas, dando golpes, aplicando golpes, outros às vezes vão até ser bem-sucedidos na empresa, são aquelas pessoas que tentam passar por cima dos outros sem nenhum escrúpulo, e aí às vezes eles acabam sendo premiados na sociedade que valoriza a competição, então muitos deles estão em cargos de gerência, de chefia, alguns até CEOs. Então essas pessoas às vezes elas são bem-sucedidas em sua carreira através dessa falta de empatia, dessa falta de remorso e de agirem sem escrúpulo nenhum. Algumas pessoas desses também estão em relacionamentos abusivos, então elas entram em relacionamentos. Outra característica muito marcante das pessoas que têm um transtorno de personalidade antissocial é a manipulação, elas são altamente manipuladoras. Então a maioria esmagadora das pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial não quer dizer que elas vão cometer crimes ou vão fazer crueldade, violência física contra outras pessoas. Muitas vezes o grau de violência que elas cometem é muito mais a violência psicológica nos seus relacionamentos, assédio moral nas empresas. Mas sim, a gente tem uma parte de pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial, que elas têm um fator aí, esse grau de falta de escrúpulos, de não ter remorso, não ter empatia. Então algumas pessoas que têm esse transtorno de personalidade antissocial, por não ter remorso, não sentir empatia pelas pessoas, não sentir remorso, não ter empatia pelas pessoas e não ser manipuladoras, não ter escrúpulos, e outra característica desse transtorno também é justamente essas pessoas elas saberem que a lei existe, saberem da lei, mas não se importarem tanto em seguir as regras, em seguir as leis.
Então, algumas dessas pessoas vão realmente, às vezes, né, uma parte dessas pessoas que têm esse transtorno de personalidade antissocial, elas vão cometer crimes, ou de estelionato, de trapaças, né? Muitas dessas pessoas, às vezes, a gente, como eu disse, né, tem nas empresas, muitos políticos também têm, alguns políticos têm esse transtorno, então eles acabam, né, manipulando, enganando e algumas vezes até cometendo crimes de corrupção por não terem essa empatia com o outro. Quando você pensa, imagina um político, que ele tira uma verba da saúde, de um hospital, ou de merenda escolar, você vê que essa pessoa que está fazendo essa corrupção, que está manipulando esse esquema, ela não tem empatia nenhuma com o outro. Ela pensa, olha, esse dinheiro que eu estou tirando, vai faltar alimento para criança, vai faltar remédio em hospitais. Então, essas pessoas elas não têm empatia nenhuma com o outro. Então, é uma das características desse transtorno. O DSM-5, que é a classificação americana de transtornos psiquiátricos, ela elenca 7 sintomas, 7 características dessas pessoas que têm esse transtorno de personalidade antissocial. Então o DSM ele vai elencar, né, a principal característica desse transtorno de personalidade antissocial, ou conhecido também como sociopatia ou psicopatia. O DSM-5 ele vai elencar como um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas, né, que ocorre desde os 15 anos de idade. E a pessoa precisa ter 3 sintomas dos 7 que o DSM elenca desses sintomas. Então a pessoa precisa ter 3 ou mais desses seguintes sintomas. O primeiro é o fracasso, né, em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de até detenção. Tendência à falsidade, então essas pessoas elas têm uma tendência a serem falsas, conforme indicado por mentiras repetitivas, uso de nomes falsos ou de trapaça para ganho de prazer pessoal. Elas têm impulsividade. O que é essa impulsividade? É a falta de controle dos impulsos, ou seja, eu quero algo, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou agir para conseguir aquilo que eu quero e não consigo ser frustrado dentro daquilo que eu desejo. Elas têm impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, elas são muito imediatistas. Essas pessoas elas têm irritabilidade e agressividade, então quando contrariadas, elas podem sim ficarem agressivas, conforme indicado por repetitivas lutas corporais ou agressões físicas. Então muitas dessas pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial, às vezes elas geralmente envolvem em brigas, em agressões, alguma dessas pessoas. O descaso pela segurança de si dos outros, então essas pessoas também que têm esse transtorno, elas muitas das vezes abusam de substâncias químicas ou álcool ou de outras drogas, então às vezes elas fazem mal para si mesmo e também elas não se preocupam em fazer mal, prejudicar outras pessoas, a segurança de outras pessoas, elas podem colocar a segurança de outras pessoas em risco. E o sexto é irresponsabilidade reiterada, as pessoas são muito responsáveis na sua vida, conforme indicado por falha repetitiva em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. Então muitas delas às vezes se envolvem em dívidas grandes por apostas ou em questões de negócios financeiros arriscados que elas se envolvem. E a ausência, como eu disse, de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido alguém. Então, quando ela machuca ou fere alguém, ela vai racionalizar aquilo, tirando a culpa dela. Às vezes ela joga a culpa na própria pessoa, e por isso que muitas pessoas, quando estão em um relacionamento abusivo com pessoas que têm esse transtorno de personalidade, muitas das vezes elas vão se sentir culpadas pelo aquilo que o outro fez. Então eles conseguem racionalizar e jogar a culpa para terceiros. Então nunca eles são culpados, sempre é o outro. Então eles racionalizam em relação a ter ferido o outro, maltratado ou roubado outras pessoas. Para fazer o diagnóstico, a pessoa precisa ter no mínimo 18 anos, então esses comportamentos precisam começar a partir dos 15, mas para fechar o diagnóstico a pessoa precisa ter no mínimo 18 anos. Mas uma das coisas que a gente já sabe hoje é que muitas das pessoas que têm o transtorno de personalidade, né, na vida adulta, transtorno de personalidade antissocial na vida adulta, elas geralmente também foram diagnosticadas ou tiveram transtorno de conduta na adolescência ou na infância, que é outro tipo de transtorno que é comum à infância e à adolescência. Para fazer o diagnóstico, é importante
não ter a presença de outros transtornos psiquiátricos. Então, a pessoa não pode ter esse tipo de comportamento por causa de um transtorno bipolar, afetivo bipolar, ou por causa de uma esquizofrenia. Então, tem que descartar outros transtornos para fazer esse transtorno de personalidade antissocial. É interessante também entender que, infelizmente, essas pessoas que têm esse transtorno, geralmente elas não procuram ajuda. Por elas fazerem mal ao outro, elas não sentem necessidade de procurar ajuda, porque geralmente elas não sentem sofrimento por esse tipo de comportamento que elas têm. Como elas ferem e maltratam muito mais as outras pessoas, dificilmente elas procuram uma psicoterapia, uma análise, um psiquiatra para fazer algum acompanhamento. Então, essas pessoas elas vão passando aí incólumes durante a vida, prejudicando, cometendo golpes, ou às vezes causando danos psicológicos em outras pessoas por causa de relacionamentos abusivos, por causa de assédio moral em empresas, ou corrupção na política, e elas vão passando batido, até que às vezes, dependendo do grau desses atos antissociais que a pessoa comete, aí sim elas podem infringir a lei e podem ser pegas, e aí elas vão parar nos presídios. E aí por isso que os dados que a gente tem desses transtornos de personalidade, eles são muito mais de investigações de pessoas que estão encarceradas. Então a gente percebe que uma boa parte da população carcerária, quando você vai fazer uma análise, né, uma análise estatística boa dessas pessoas, algumas delas têm, né, uma quantidade grande de pessoas que cometerem crimes violentos ou de corrupção, roubo, fraude. Eles, quando você vai fazer uma investigação da personalidade, eles têm esse transtorno de personalidade antissocial. Como eu disse, existe também uma divergência um pouco entre alguns pesquisadores, que como existem graus diferentes, então você tem pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial, mas eles jamais vão cometer crimes altamente violentos, ou furtos muito grandes, ou corrupções muito grandes. Então essas pessoas elas não vão, às vezes, serem detidas, serem presas. Já algumas pessoas, por isso que alguns pesquisadores eles divergem dizendo o seguinte: olha, a gente tem o transtorno de personalidade antissocial, mas a psicopatia ela é um transtorno à parte, ou seja, é como se fosse um nível mais elevado. Então, por exemplo, nem toda pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial vai se tornar um serial killer, ou vai cometer um assassinato, ou vai se envolver num escândalo de corrupção muito grande, ou de furto, ou um crime violento, ou num relacionamento vai cometer um feminicídio, ou assassinar o seu parceiro ou parceira. Então, eles consideram que a psicopatia é um grau, né, é um transtorno, é um grau mais à parte do transtorno de personalidade antissocial. Porque aí sim, na psicopatia, você vai ter comportamentos muito um pouco mais violentos, agressivos, tanto do ponto de vista psicológico quanto emocional. Outra coisa é que se sabe, quando essas pessoas elas entram, né, no sistema prisional, cometem algum crime, sabe-se que quando essa pessoa é diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial, a chance de reincidir no crime é muito grande, porque como elas não têm remorso, dificilmente elas conseguem ser reabilitadas, e até por recusarem também ajuda ou tratamento, dificilmente elas não vão cometer aquele ato novamente. Então assim que elas saem do sistema prisional, facilmente elas vão reincidir. Então por isso que alguns países, né, quando as pessoas são diagnosticadas com esse transtorno, alguns países elas são mantidas, quando elas são mantidas presas, porque sabe que a chance, ou quando elas são liberadas, elas são monitoradas, porque sabe que a chance de reincidir é muito grande. A gente tem o caso dos irmãos Cravinhos aqui no Brasil, que o juiz, né, no Brasil a gente não tem penas de prisão perpétua. Então quando essas pessoas que é feito o diagnóstico de transtorno de personalidade, de psicopatia, de personalidade antissocial, quando esses criminosos no Brasil a gente acaba não tendo uma estrutura muito grande, mas eles devem ser monitorados. E quando eles cometem crimes muito bárbaros, né, como nesse caso dos irmãos Cravinhos, geralmente os juízes até têm medo de colocarem essas pessoas soltas depois que elas cumprem a pena, porque sabe que a chance delas cometerem um crime novamente, um assassinato violento novamente, é muito grande. Aí geralmente o juiz manda essas pessoas para hospitais psiquiátricos, para que elas, né, continuem ali como se estivessem sob tratamento, mas elas acabam estando presas ali nos hospitais justamente para elas não voltarem a conviver em sociedade.
Os estudos também apontam que essas pessoas que têm um transtorno de personalidade antissocial, geralmente elas passaram, né, muitas delas, os fatores que estão ligados com esse transtorno são fatores genéticos, biológicos, mas também fatores ambientais. Quando vão estudar, né, vocês podem, nessa série mesmo, Mindhunter, isso fica muito claro como que essas pessoas que cometem crime violento ou têm transtorno de personalidade antissocial, elas sofreram negligência ou abuso por parte dos seus genitores, os pais e a mãe na infância. Então elas passaram por uma infância ali com transtornos, né, de negligência, de afetiva, autoritarismo por parte dos seus cuidadores. Não só dos genitores, mas às vezes dos cuidadores, porque alguns deles nem tiveram, né, a convivência com o pai ou com a mãe. Às vezes foram criados ali em internatos, em abrigos. E aí eles faltou esse ingrediente de afeto que é tão importante para a formação do indivíduo. Então eles passaram por essa privação, essa negligência de afeto e outras questões emocionais que são tão importantes para a nossa formação enquanto indivíduo. Pessoas que maltratam animais também, isso é um importante indicador também, por mais que não entra lá dos sintomas, mas é um importante indicador que a pessoa tem um transtorno antissocial. Né? Então, é muito comum que pessoas, né, que não têm esse afeto também por animais, elas também vão não ter por pessoas. Há pouco tempo nós tivemos reportagem no Fantástico de um vizinho, né, que agredia os animais ali com estilingue. Então você vê que provavelmente aquele homem, aquela pessoa, aquele indivíduo, ele tem um transtorno de personalidade antissocial. Porque você vê que não tem empatia nenhuma também para os animais e geralmente maltratam animais. Então, pessoas que maltratam animais é um indicador que elas podem ter o transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia. E por fim, a gente percebe que apesar dessas pessoas, né, elas não terem empatia pelo outro, muitas vezes elas conseguem cativar, porque elas conseguem ser falsas. Então, se a pessoa não ficar atento a esses comportamentos ou minimizar comportamentos que às vezes que a pessoa tem de agressividade e relativizar, às vezes quando a pessoa, por exemplo, se apaixona por uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, ela tende a negligenciar, por gostar, por amar aquela pessoa, quando ela percebe os indícios de agressividade, de impulsividade, de abuso psicológico, ela tende a falar, ah, não, ele é assim mesmo, porque às vezes a pessoa está enfeitiçada e eles são altamente manipuladores e falsos, então eles vão sempre pedir perdão, eles não sentem remorso, mas eles sabem fingir que estão arrependidos. Então eles vão falsamente pedir perdão, pedir desculpa, mas na verdade eles não têm aquele sentimento. Então tem que tomar cuidado, porque essas pessoas, apesar de elas não terem empatia, elas conseguem ser muito atrizes, atores. Esse transtorno é mais comum em homens, mas podem acontecer em mulheres também. Então eles conseguem manipular, serem falsos, como a gente fala, né, um 7-1 serem falsos aí nesse ponto aí de cativar. Então eles são muitas vezes muito sedutores. E algumas pessoas acabam se deixando se levar e entram em relacionamentos, ou se envolvem, ou caem na ladainha, no golpe dessas pessoas por elas terem uma lábia muito boa. Porque eles conseguem ter esse poder de manipulação e de falsidade muito grande, e aí eles acabam conseguindo a empatia da pessoa, sendo que eles não têm empatia por ela. E aí eles vão acabar prejudicando, fazendo mal, dando um golpe financeiro, afetivo, ou às vezes, em alguns casos, quando eles são descobertos, são pegos, alguns acabam até cometendo ali um crime para tentar ocultar, podem até cometer um assassinato para ocultar ali o erro deles, que eles não admitem serem desmascarados. Então, apesar deles terem também, serem manipuladores, essas pessoas psicopatas, elas têm mais dificuldade em identificar expressões faciais, verbais, que as pessoas que não têm esse transtorno. Então, elas são ruins também de perceberem emoções. Então, elas não percebem que as pessoas que não têm um transtorno de personalidade antissocial, nós somos muito bons de identificar expressões faciais. Quando a pessoa está triste, quando a pessoa não se sente bem, eles, por não terem empatia, eles não conseguem perceber muito bem essas expressões não verbais que a gente emite quando a gente está triste, deprimido, frustrado. Então eles acabam não percebendo isso, que é uma falta que os psiquiatras costumam relacionar
a questões mesmo biológicas, cerebrais aí, até uma falta de serotonina no cérebro. E aí que vão investigar que tem vários fatores que estão relacionados a esse transtorno. Então é interessante a gente ficar atento a esses sintomas, porque essas pessoas estão aí, e se a gente às vezes não ficar atento, a gente pode acabar sendo prejudicado por pessoas que têm esse transtorno. E como eu disse, a dificuldade que a gente tem por elas não se sentir necessidade de procurar ajuda. Então geralmente nós psicólogos muitas vezes recebemos as pessoas que foram vítimas, né, de pessoas com transtorno de personalidade antissocial, ou que entraram num relacionamento com essas pessoas, ou que sofreram golpe, ou que foram lesadas por essas pessoas emocionalmente ou financeiramente. Muitas vezes a gente vai atender as pessoas que foram feridas por essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia. Então algo que a gente ficar atento. Tem vários livros também, se você quiser saber mais sobre o assunto. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que a gente tira as outras dúvidas aqui nos comentários. Tchauzinho.